Peço perdão aí, rapaziada. Não tanquei o vídeo lá, não. Beleza. Tekken 8 é tão ruim que Harada. Oxi, tá certo. Tekken 8 é tão ruim que o Harada rage. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu. Tikito, tá? Bandai não, deu rage, mano. Deu rage. Pelo amor de Deus também, mano. Eu não vejo nada do que tá acontecendo com o Tekken. Como que tá o bagulho hoje em dia? Apesar do Tekken 8? É o Tekken 8, se não me engano. O Tekken 8 ter feito sucesso pra caralho. E é mais um vídeo dublado, mas vai escutar muita pedrada, já tô até vendo já. Diferentemente do que muitas pessoas devem achar hoje em dia, Tekken é a cópia de Virtua Fighter, e não o É claro. contrário. E uma coisa que é bem engraçada sobre esses dois jogos é que eles nem ao menos eram 3D de verdade. Você não conseguia andar pro lado, o jogo era basicamente um jogo bidimensional com polígonos. E o É que motivo de nem você o. É aquele jogo lá do PS2 do Mortal conhecer Kombat. Tekken hoje e não Virtua Fighter é um crédito quase que completo do Katsuhiro Harada. Harada, um mero vendedor de máquinas de fliperama, conseguiu roubar o trono de Virtua Fighter de jogo de luta 3D, simplesmente adicionando personagens carismáticos e únicos ao Tekken. O que fez a Uhum. enganação original de Tekken ser um jogo de luta 3D se tornar irrelevante para os compradores. Eu mesmo iria preferir Dead or Alive, com as gostosas É isso aí, peitudas, se não porra. fosse pelo clã Mishima, idealizado por Harada, como uma referência ao Yukio Mishima, ele mesmo, o Giga Chad japonês. O Isso aí, Kazuya, porra. que é o melhor personagem de jogos de luta já criado até hoje, tem fortes inspirações na aparência, e assim como todos os Mishimas, também na personalidade de Yukio. Diferentemente de como é com Street Fighter, que cada jogo da série foi feito por pessoas diferentes praticamente, Harada vem trabalhando na série principal de Tekken desde o primeiro. Porém, não mais, já que ele finalmente anunciou sua saída da agora Bandai Namco. Ele Ô, fez um louco. tweet genérico dizendo que a saída é motivada porque ele perdeu muitas coisas da vida em detrimento do trabalho. O que eu acho meio estranho sobre essa saída repentina é que É, o cara foi lá e deu a vida pelo trabalho e esperar o quê também? Vai fazer o quê? ele já havia falado em sair da Bandai Namco depois de trabalhar no Tekken 9. O que me fez Ah, é pensar que Tekken o 9. motivo dele ter escolhido sair justamente agora é por causa das críticas que se intensificaram muito, principalmente nesse final de ano, a respeito do Tekken 8. Uhum. Chegando a um ponto que ele até começou a bloquear pessoas da comunidade de Tekken no Twitter. Ô, Essas louco. críticas ao Harada me surpreendeu, porque, por algum motivo, as pessoas tendem a tratar desenvolvedores de jogos que eles gostam, principalmente os clássicos, como membros da sua família, que é uma ideia horrorosa, porque você O cara só tá fazendo a porra do trabalho dele, mano. Eu acho engraçado os posts do Hideki Kamiya, quando os caras vão lá encher o saco dele no Twitter. Aí vai lá e responde mesmo. Você não conhece essas pessoas, e eles são comerciantes. Não tem nada que um comerciante queira mais do que você ser um bom gentil que compra todas as lavagens Ah, iguais deles, apenas por lealdade. Pior calma, mano, ainda é calma. quando é na indústria do entretenimento, onde eles não só irão tentar te extorquir monetariamente, mas também Exatamente. tentarão influenciá-los politicamente. Só porque Afaste. eles criaram excelentes jogos no passado, não significa que eles não possam errar hoje. Existem Sim. vários exemplos de excelentes desenvolvedores de jogos, que só fizeram merdas depois do seu prime. Balão Underworld é um grande exemplo. Um jogo criado pelo co-criador de Sonic, que é um lixo. Esquadrão Suicida, criado pelos desenvolvedores de Batman Arkham Knight, facilmente o melhor jogo Isso de aí é jogo, primeiro, pra lavagem de dinheiro, altamente provável. E segundo, é jogo feito com. Como eu posso dizer assim? Investimento barato. Não é investimento. Cara, eu esqueci a droga do termo que os caras usam, porra. Sempre quando eu quero falar alguma coisa que é mais inteligente do que eu, vai lá e eu esqueço a porra do termo. Vai parecer um idiota. Como que é o nome do termo? Né? É tipo empréstimo. Sei lá, eles vão lá e dão um empréstimo barato pro maluco ir lá e fazer um jogo bosta, cheio de ideologia. super-herói já feito. Outro lixo. E você tem até mesmo algum desses Afaste-se. caras se engajando em movimentos que têm como objetivo destruir a criatividade nos jogos, como o Afaste-se. criador do God of War original, É, ele que é ficou uma maluco, mano. Apesar de que, pra mim, ele tá certo na maioria das coisas que ele fala. Apesar de ele soltar muito pedrada também, né, bicha mano? louca, apoiador da Sweet Baby Inc. e escravoceta do Slim Shade Ah, então deixa quieto. Deixa quieto. Tá bom ele ter ficado só no God of War mesmo. Deixa quieto, eu retiro o que eu disse. trans. Eu não compro muita desculpa de que toda a culpa dos jogos estarem piorando são dos CEOs. Foi o CEO da Bandai Namco que mandou a equipe do Tekken dar um ataque pro Jack, que é o mid, homing, mais 8 em block, mas eu já tô me precipitando. Vamos Ok. primeiro falar da monetização. Não é novidade pra ninguém que os jogos de luta são um dos mais gananciosos da indústria, Lógico que é, perdendo mano. Você tem que comprar.
personagem do Apenas para o jogo. de futebol. Já fiz um vídeo discutindo isso um pouco mais a fundo. E Tekken é um jogo estranho nesse quesito, porque para questões de skin, o jogo é bem moderado. Você consegue obter várias skins de graça com a porcaria do passe, e até cash para comprar e recomprar o passe, com o jogo ainda te dando cash adicional para gastar com skins depois, assim como Fortnite faz. O problema é que onde você tem que gastar dinheiro de verdade é no que faz diferença para gameplay, essencialmente fazendo o jogo ser pay to win. Muitas pessoas tendem a considerar apenas pay to win nos casos mais extremos, aquilo que te dá uma vantagem imediata Não, quando você cara, gasta dinheiro você com o tem que jogo. pagar Como qualquer coisa em um jogo que você já pagou antes é pay to comprar a win. melhor espada de um MMORPG que só pode ser comprado com cash. Porém, qualquer coisa que você pague em um jogo PVP que te dê uma vantagem, mesmo que não seja imediata, cai em pay to win. E mesmo em Tekken 7, você já tinha alguma dessas controvérsias táticas de pagar por uma vantagem, que já ia além de pagar por personagens, que também é uma vantagem pay to win, mas já é uma batalha que já se foi perdida há muito tempo. E todos Esquece, os mano, jogos de luta esquece. modernos fazem isso. Uma das coisas que eu argumentaria que impede jogadores casuais de jogos de luta de não se engajarem no autismo de jogar o modo online é o fato de que jogos de luta escondem informações de você. Você talvez não tenha notado isso até agora, mas jogos de luta são, na verdade, jogos de turno. Cada ataque em um jogo de luta tem um tempo de resfriamento atracado a ele, exatamente como Sim, em um o RPG. bagulho tem que ter. Como que é o nome? Cooldown. Cooldown. Todo ataque tem cooldown, porra. Porém, toda essa informação era escondida dos jogadores, até o Tekken 7, quando finalmente os jogos de luta passaram a te mostrar essas informações, chamadas de frame data. No entanto, teve uma pegadinha da equipe de Tekken. Essa informação, que já tá no jogo por sinal, é só um HUD que eles adicionaram. Saiu como uma DLC paga. Até hoje, Meu esse é o único Deus, jogo de luta cara. que eu conheço que você tem que pagar por frame data. E eu conheço jogo de luta pra caralho. É claro que as práticas judaicas não morreram em Tekken 7. Em Tekken 8, personagens Pedrada. continuam pagos, mas frame data agora é de graça. Isso porque eles não conseguiram se safar com essa, visto que, como eu disse, nenhum outro jogo de luta na história fez tamanha moedagem. Contudo, eles mantiveram Malditos mandinhos. algumas Droga. táticas sionistas do Tekken 7, como cobrar por estágios. Para vocês terem uma Doido, ideia, olha isso, Street cara. Fighter 6, que tem um sistema de monetização infinitamente mais agressivo do que o do Tekken 8, não cobra por estágios. É perfeitamente possível comprar todos os estágios com o dinheiro do jogo, e os estágios do Street Fighter 6 não fazem nenhuma diferença no gameplay, eles são apenas PNGs. Tanto é que o estágio que você vê quando tá jogando contra um adversário é totalmente diferente do estágio que ele vê. Todavia, em Tekken, estágios importam. Estágios em Tekken não só possuem tamanhos diferentes, como interações, e ambos tamanhos e interações importam no matchup. Que nem Personagens no como Goro- Brian, que tem excelentes Goro. combos na Que parede, nem no irão Mortal Kombat, preferir droga. estágios pequenos e médios. Mano, olha isso, cara. Dá uma raiva Enquanto os que esse personagens maluco vai como lá e te Reina estoura irão na preferir parede. estágios grandes para lutar contra Bryans, pois Reina ainda consegue receber um excelente output de dano em um estágio grande. Há também as gimmicks de estágio. Muitos estágios possuem interativos que também dão vantagens para certos personagens. Descent into Subconscious é o melhor estágio para se jogar de Jin, porque ele consegue um combo completo de um Hell Sweep, e ainda um follow-up garantido. Meu Deus, cara, olha isso. E estágios pagos, como o estágio de 45 anos de aniversário do Pac-Man, que é um estágio comemorativo, mas acho que é só pra Bandai Namco porque você tem que pagar pra ter ele. É o melhor estágio pra se jogar de Armor King, por causa dos interativos que explodem o chão. Eu não irei te mostrar aqui porque eu não comprei nenhum desses estágios como uma maneira de protesto, coisa que um monte de streamers disse que iria fazer quando a Bandai Namco anunciou o primeiro estágio pago, que foi o Genmage Temple, e toda Aí essa vai lá e compra controvérsia depois. iniciou. Harada até mesmo tinha feito um post no Twitter pedindo desculpa e dizendo que o próximo estágio seria de graça, e foi mesmo. Mas tudo isso foi por nada, visto que o Harada pagou o post, e todos os estágios da temporada 2 são pagos. E cada um Porra. desses streamers filhos da puta que disseram que não iam comprar os estágios, compraram. Então você tem pay to win de estágio em Tekken 8. Coisa que você Bacana. pode pensar que não faz tanta diferença assim online, mas se você for considerar torneios geralmente tem mais de uma máquina com cópias diferentes do jogo. E eles geralmente não compram todos os personagens pra cada máquina. Tem certas máquinas que tem certos personagens. Só que estágios eles precisam. Porque e se eu quiser jogar de Armor King, que é um personagem de DLC, e quiser jogar no estágio do Pac-Man, que é um estágio de DLC, por causa da vantagem que dá pro boneco? Não que eu Eu me tenho que importe com pagar torneio. duas vezes. Eu odeio torneios. Olha isso, cara. Acho que eles Salve, estão Kaique, matando bem-vindo. jogos PVP. Porém, é algo a se considerar. O que mais me Bem-vindo deixa novamente. puto sobre essa monetização abusiva Olha isso, nos jogos cara, de meu luta Deus. é que, hoje em dia, eles têm menos motivos ainda pra cobrarem por qualquer que seja DLC, visto que eles passaram a receber patrocínios. Mas é o que eu disse, é uma batalha perdida. Não tem o porquê deles abrirem mão de dinheiro de graça. Tentarei ser breve né? nesse segmento, porque, honestamente, a maioria esmagadora dos personagens desse jogo, com exceção de uns 2 ou 3, merecem ter ao menos um ataque nerfado. Contudo, eu vou moderar no autismo e focar nos problemas principais e mais genéricos
históricos que foram duras críticas ao Claro. Harada, que eu especulo que motivaram a saída dele mais cedo da Bandai Namco. A principal diferença entre um jogo de luta 2D para um jogo de luta 3D, ironicamente, não é o fato deles serem 2D e 3D. A tridimensionalidade dos jogos 3D só serve como uma opção defensiva, com os passos pro Eu não lado. entendo, porque os jogos esse faz esse bagulho aqui de, sei lá, campo 3D mesmo, e não ficam exatamente que nem o Mortal Kombat. Isso aqui é pra dar mais mobilidade, pra te dar a ilusão de que você está desviando dos golpes dos caras, que você pode fazer isso também no Mortal Kombat, pô. Que ajudam você a evitar movimentos que dão vantagens para o inimigo quando você bloqueia. E nesse aspecto, facilmente dá para se fazer um paralelo com uma habilidade defensiva, como o parry, em jogos 2D. A principal diferença de um jogo 2D para um jogo 3D se dá no fato de que atacar em um jogo 2D é extremamente difícil, mas defender é extremamente fácil. Você só precisa segurar baixo e trás, que você defende praticamente qualquer ataque. E os que não são possíveis defender assim, são facilmente reagíveis. Em um jogo 3D, atacar é extremamente fácil, mas defender é difícil pra caralho, porque movimentos que irão te acertar Sim, por causa que ele pode se mexer, dar a volta em um dos personagens. abaixado. Esse eu via mais no Soul Calibur. Puta que pariu, que jogo maldito. São tão rápidos quanto os movimentos que te acertam em pé. Olha isso, olha isso. Olha, olha, olha. Eu sei que acabei de dizer que não seria muito técnico, Você mas tá eu falando preciso de explicar qual Mortal Kombat? Obviamente estou falando do Mortal Kombat 9, né? as Obviamente. propriedades dos ataques. E o então. resto não Pra aqueles existe. que não jogam o jogo entenderem um pouco melhor do O resto porquê não certos existe. ataques são um problema e o porquê o nego está tão puto com o estado de gameplay do jogo por isso. Você tem 3 tipos e meio de ataques no Tekken. Você tem Práticas highs, que judaicas. você pode bloquear em Meu pé, Deus. mas o ideal é se abaixar deles. Você tem mids, que só podem ser bloqueados em pé. E você tem lows, que são bloqueados abaixado, mas você também pode pular sobre eles e dar low parry. Em cima disso Ok. tudo, você ainda pode se esquivar pro lado desses ataques. Olha e aí isso, que entra mano. no meio tipo de ataque, é que disso são que os eu tô falando, movimentos droga, homing, é que são disso. ataques que rastreiam pros dois lados. Todo ataque que tem essa trilha azul são homing. Deus, E cara. homing são propriedades de ataques que tanto high, mids e lows podem ter. Sim, se você tava pensando nisso, você tá certo. O jogo possui uma situação de pedra, papel e tesoura com cada um desses ataques. Droga. Ataques high podem dar uma grande vantagem em block, o que significa que o inimigo conseguirá te atacar novamente antes que você aperte um botão. Ou seguros em block, o que significa que o inimigo não pode conseguir te atacar mais rápido do que você se recupera, mas você também não conseguirá atacar ele mais rápido do que ele se recupera do ataque que ele desferiu. E ataques high podem até mesmo ser homing e vantajosos em block, porque você pode se abaixar e matar o atacante por isso. O mesmo Nossa. pode ser dito sobre lows, porque você pode pular Sou fã sobre da era eles do e dar low PS2. parry. Embora eu argumentaria fortemente contra lows serem tão fortes, visto de o quão difícil é de bloqueá-los. Quero dizer, o melhor low do Triste, Kazooie mano. em todos Olha os isso. jogos é o Hell Sweep. E, ao bloquear o Hell Sweep, dá tempo de você ir fazer um café, voltar, e o Kazooie ainda vai estar estagnado. E mesmo com Bravo, esse mano. movimento Nossa, eu fico puto quando o jogo vai lá e te dá uma janela de ataque. Porém, se você perde a janela de ataque e o cara consegue reagir, você... Nossa, você é estourado, mano. Não tem o que você fazer. E pior ainda com o personagem que vai lá, sei lá, um personagem tanque. Suponha-se que é um personagem tanque, pelo menos. Você vai lá dar um golpe nele, o golpe simplesmente é anulado. Não que o golpe não fez dano, é que o golpe é simplesmente anulado. O cara não toma stagger ou knockback. Não. Não, o cara fica lá e consegue reagir aos seus ataques ainda. Aí como que você vai lutar com um corno desse? Não tem como. não tendo nenhum rastreamento pra esquerda, e sendo Olha, extremamente desvantajoso em block, ainda é um dos melhores lows do jogo. Mas tecnicamente, Skills. um low homing vantajoso em block, ainda existiriam opções defensivas universais contra ele. Isso, O que é bem diferente de um mid com essas propriedades, porque você não pode se abaixar contra eles, e nem pular sobre eles. Eu sei que o vídeo do Jack não tem a listra azul indicando que é um homing, mas a listra azul é puramente visual, nada muda no gameplay. Tanto é que ela só foi adicionada no Tekken 8 pra dar essa dica visual. Os mesmos movimentos no Tekken 5 têm as mesmas propriedades de homing, só que sem uma indicação visual clara. E sim, eles removeram a propriedade de homing da palma do Jack do jogo, e por isso que eu tô mostrando gameplay de outras pessoas. Meu Mas não Deus. antes de negro reclamar sobre isso dia sim, dia também no Twitter até eles conseguem Pera, o que foi que ele falou? Perdão. visual clara. E sim, eles removeram a propriedade de homing da palma do Jack do jogo, e por isso que eu tô mostrando gameplay de outras pessoas. Mas não antes de negro reclamar sobre isso dia sim, dia também no Twitter até eles consertarem essa merda. Sabendo de o quão complicado é o sistema de bloquear do Tekken, é claro que a ideia dos desenvolvedores do Tekken 8 foi aumentar a agressividade, porque jogadores casuais adoram apertar botões. Então é claro que é uma boa ideia. Eles adicionaram Eu não uma sei mecânica jogar, no jogo porra. chamada Hit, que é uma coisa bem rara pro Tekken. Eles raramente adicionam algo que mude significativamente o jogo. Tanto é que a piada sobre o jogo é que nós estamos jogando apenas uma atualização diferente do Tekken 5 até hoje. Porque desde Tekken 5, o jogo não mudou muito. E o Hit é essencialmente um stall que te dá acesso a novas habilidades que são dignas de chefões do Deus, Elden cara. Ring. Enquanto a barra de Hit não se esgota, é claro. Você tem 2 maneiras e meia de acessar esse estado. Você pode
apertar o botão de hit, que te dá acesso a um ataque com armadura, eu um gostava movimento bastante do jogo do universal. PS2 Você do tem os Mortal hit Kombat, que engagers, que são ataques que te tinha colocam em estado de hit, tinha um lá junto que com era, sei deixar lá, o oponente com uma grande era um desvantagem. E o que demônio eles mesmo lá, um adicionaram demônio de depois, lava. que é a possibilidade de você Asas. usar o botão de hit e E apertar duas vezes pra trás e a palha de segurar, lava. o que faz com que seu personagem, ao Eu invés de gostava ele dar um desse jogo ataque aí. com armadura pra ativar, Dá até ele pra você faz criar uma um provocação e personagem no ativa. Hit não seria um grande problema se fosse igual uma barra de super do Street Fighter, que você perde ela no próximo round caso você use. Mas em Tekken 8, você tem a barra de hit em todo o fodendo round, então não há motivo pra não usá-la em todo o fodendo round. Desde Né? o início essa mecânica vem sendo motivo de críticas da comunidade. E, por algum como motivo, os X-Ray do desenvolvedores Mortal ficam Kombat. brincando de cabo de guerra com os jogadores, cedendo em algumas coisas, mas reforçando outras. Por exemplo, na primeira temporada, o Hit Smash do Devil Jin, que é uma habilidade que você usa que consome todo o seu hit, era como o Psycho Crusher do Shin Bison no Street Fighter Alpha 3. Era tela inteira, mid, homing e dá uma extrema vantagem em block. Eles Puta nerfaram merda. a propriedade de rastreamento do ataque, Nossa! mas personagens como o King ainda possuem o mesmo problema. Não apenas isso, mas por algum motivo, alguns personagens no jogo têm movimentos hits muito fortes. Por quê? Nossa, estudada. Que isso? E outros tinham praticamente nada. Ok. Por exemplo, Lydia é uma personagem que é relativamente balanceada sem hit, mas no momento em que ela ativa o hit, ela se transforma em um chefão. A única coisa que eu faço contra esse personagem quando ela ativa o hit é segurar pra trás e deixar ela bater, mesmo que eu seja acertado pelo imbloqueável e reagível dela. Qualquer outra coisa que eu faça Eu nessa achei. situação, ela me mata. Tá falando- Remove o Armageddon, completamente a acho que é o Armageddon interatividade do mesmo. defensor com o atacante. Enquanto os personagens como a Reina só recebiam ataques como esse segundo chute do Ariel mais Jingeri, que não é muito bom. Então na temporada 2, eles resolveram utilizar a Lydia como modelo e buffar o hit de todos os personagens para deixá-los igual a ela. Mesmo com todo mundo reclamando em como o hit era quebrado e querendo que a mecânica fosse mais pro caminho da Reina do que da Lydia. Agora você tem personagens como Haoring e Steve Fox, que não ganhavam muito com hit na temporada 1, mas agora na temporada 2 te deixam na mesma situação que a Lydia. Eles também fizeram com que alguns hit smashes não consumissem completamente o hit, que eu não entendo o porquê. Alguns personagens possuem 2 hit smashes, que são geralmente dependentes de instâncias. Vayne, por exemplo, tem um mid hit smash quando ela não tá em nenhuma instância, mas quando ela tá em Heaven's Wrath, ela tem um hit smash Rapaziada, low. eu nunca joguei Tekken na minha vida. Nem os de fliperama, então. Por motivo eles decidiram que esse hit smash low não fliperama. deveria consumir mais toda a Com barra. máquinas, Mesmo né? com o fato de que é um Tecnicamente predictable não que é são esse hit fliperama, mas smash. beleza. Eles também adicionaram uma punição por quebrar agarradas, que é te dar dano branco, que é um dano recuperável. Agarrada em Tekken é uma coisa que não agrada ninguém, principalmente casuais, porque é realmente uma habilidade quebrá-las. You gotta break throws, man. I mean, if you want to play this game, you're gonna have to face the fucking facts. What the If fact? you want to play this game, you're going to have to learn how to break throws. That's it. Nossa, isso também é uma meia verdade no Mortal Kombat, que, tipo, lá também você tem como quebrar os agarrões dos personagens, mas apenas se você tiver a droga da barrinha de especial. Não a barrinha completa de especial, tipo, uma da barrinha de especial, que você vai lá e gasta ela pra você desfazer o agarrão do maluco. Simple. You're gonna have to. If you don't want to, that's fine. But once someone finds out you can't break throws, you're gonna look like a fucking moron. I watched Forsen play. He's crazy, dude. He's crazy. What is he talking about? Eu joguei He Tekken says 4, shit 5 e like 6, não sou bom em throws are nenhum. overpowered Claro que não. because they're so good and hard to break, and when you do break them, you don't get anything for it. What you get for breaking throws is you get to not have to duck. Just imagine this situation where you are standing unstoppable Meu in Deus. front of your opponent. You can break every throw, time's running out, they're panicking, they're gonna throw you. You broke it, no Já era. problem. One throw, I pushed one. Two throw, I pushed two. It's impenetrable. So that's OP, is what I'm saying. You get nothing for breaking a throw. That's what he said. You get nothing for breaking a throw. But Você deveria ganhar uma barrinha, sei lá, de especial, né? Que eles enchem o especial no what caso. you get is you get to defend against everything perfectly. It's simply not true though, because the command crabs are fairly frame perfect. Like, even if you know that 1 plus 2 is coming, pressing 1 plus 2 perfectly every time is not easy.
It's not easy. E eles acharam que seria uma boa Ok. ideia adicionar um punimento por corretamente quebrar a agarrada. Eles também adicionaram que alguns personagens aleatórios iriam receber hit de volta dependendo das ações que eles fizessem em hit. Você Poxa, como sabe, assim, porra? a mecânica que todos Eu estão aprendi a usar as barrinhas do MK9 muitos anos depois. pedindo pra nerfar. King, por exemplo, recebe Ah, eu hit sempre jogava a versão de PS3 do Mortal Kombat nova. A do 360 não de volta se joguei agarra muito, um não. oponente. Quer dizer, eu joguei mais do 360, porém eu preferia jogar a versão E de PS3 por Kazuya causa do recebe Kratos. caso ele use Pior algum que eu nem poder de usava o Devil. Kratos, Não só sei qual porque foi o sim. critério, porque eu tenho quase certeza que não são todos os personagens que têm isso. Mas eles sentiram a necessidade de buffar o hit de alguns bonecos aleatórios com esse aspecto. Porque King já é o melhor boneco do jogo. E o Kazuya já tem um dos melhores hits do jogo desde o dia 1, sem buff. O engraçado é que, nesse Sem mesmo buff. patch, eles também adicionaram mecânicas defensivas, sendo a mais importante ter buffado o passo pro lado. Que, mesmo com o buff, alguns personagens você simplesmente não consegue se esquivar pro lado deles. Porque seus ataques rastreiam pra porra. Quero dizer, por que caralhos todo, fodendo, slide nesse jogo são homens? Se eu tivesse que adivinhar o motivo disso, diria que os desenvolvedores têm uma visão pro jogo do qual eles acham que é certa e não querem abrir mão dela. Enquanto os jogadores conseguem ver cristalinamente que essa visão é uma merda. Tá tudo Isso é uma errado. coisa que acontece bastante em jogos. Desenvolvedores têm uma visão X pro jogo, enquanto o jogo na realidade é Y. Um jogo, especialmente um jogo PVP, não deveria ser o seu jogo, pois ao fazer isso, ele vira um jogo de ninguém. Não tô dizendo que a comunidade Mas aí você tem que lembrar de um bagulho, mano. Se os devs, se os artistas, desenvolvedores, for sempre ficar pensando em CD porque o público está falando, o público vai tomar o jogo e vai estragar ele uma hora, cara. Não estou dizendo que os desenvolvedores, os autores, os devs, não sei, os diretores, desenvolvedores, autores não devem escutar o público. E sim que não deve deixar o público simplesmente influenciar tudo dentro da sua mídia, porra. Porque vai virar um caos também. Você tava jogando numa versão que tinha todas as skins bloqueadas. tá sempre certa. Ah, é que no skins, você tá falando personagens. Skin eu não faço ideia que tinha. Existem vários exemplos do contrário. Quando o Luke lançou Street Fighter V, Daigo, que é o jogador mais famoso de jogos de luta do mundo, tinha falado em uma live que ele achou o boneco fraco. Sendo que o boneco é, até hoje, o boneco mais forte de Street Fighter V. TMM, o maior streamer de Tekken do mundo, chegou a falar que Lee era um dos personagens mais fracos do Tekken 8. Sendo que isso nunca foi o caso e ele mesmo chegou a admitir recentemente que ele estava completamente enganado sobre isso. Admitindo agora, com o Lee já nerfado. Contudo, nesse caso da defesa versus ataque, em Tekken 8, qualquer um que joga o jogo e entenda um pouquinho do que tá acontecendo, consegue ver que a comunidade está Eu não entendo certa o que tá e os acontecendo, desenvolvedores errados. Eu consigo entender alguma das filosofias dos desenvolvedores, do porquê eles terem feito tal coisa de tal maneira. Uma das coisas que os jogadores reclamam muito, e com razão, é em como as fraquezas de cada personagem estão sendo consertadas. Você pode achar que é choro da comunidade de Tekken, mas fraquezas são divertidas, são o que fazem os jogos de luta serem balanceados. Você explorando as fraquezas do seu oponente, e o seu oponente tentando jogar em torno das suas fraquezas. Isso é comum em jogos de luta, não apenas em Certo. Tekken. A maioria dos personagens possuem fraquezas bem definidas, embora a maioria das pessoas não saibam. Eu já vi até rank alto sem saber disso. Akuma, por exemplo, é um personagem que todo mundo acha que é super quebrado, mas na realidade, quem é muito melhor do que o Akuma na maioria dos Street Fighters. Isso porque o Akuma tem vários debuffs escondidos. Ele é o personagem do jogo com menos vida e com a menor barra de stun. E no Third Strike, o único boneco que não consegue usar ataque X. Tudo isso para compensar o output de dano dele e suas habilidades. Eu entendo a ideia dos desenvolvedores de Tekken Tem que consertar as aumentar fraquezas. alguma coisa pra diminuir as outras. Porque eles meio que já fizeram isso e Vai funcionou ficar bem pra justo, todo mundo. entre aspas, Kazuya é um também, né? grande exemplo. O personagem só ficou melhor a cada Tekken. Isso porque eles adicionaram consertos para as fraquezas dele. Kazuya tem essa situação de Vortex, onde, se ele te acerta um Hell Sweep, você tem que adivinhar entre um Mid ou um Low. Se você toma um Low, é colocado exatamente na mesma situação, por isso Vortex. Mas se você toma um Mid, você é combado, ou pelo menos toma mais dano que o Low. Existem Isso. várias maneiras de mitigar essa situação. Uma delas é ficar no chão. E nos Tekkens antigos, isso era uma tática muito forte, porque não tinha nada que o Kazuya conseguisse fazer contra isso. Por isso eles deram pra ele o Steel Petal, para que ele pudesse flipar o inimigo no chão. A questão que os Meu desenvolvedores Deus, de cara, Tekken olha parecem isso, não mano. entender é que isso não No consertou. MK9 tinha os ninjas com os trajes clássicos. E também tinha aquela skin da Milena coberta com aquelas papéis de... Ah, sim! No PS3, pelo menos, você ia lá e baixava o jogo, você tinha de graça todas as DLC dos personagens do jogo. Dos personagens de DLC. De graça. Eu acho que depois que tiraram o online do MK9, eles foram lá e botaram de graça as DLC de personagem novo.
Acho que você tinha Collection Edition, que tinha todos os DLC. Não, você compra. Você. É por causa que eu tinha o PS3 desbloqueado também. Você ia lá e baixava o jogo. Aí, como que ainda tem como você jogar o. É por causa que não atualizou também, né? Você tem como você desbloquear o console e ainda jogar um online dos jogos que tem disponível dele. Você lá ia conseguir baixar ainda a DLC com os personagens no PS3 ainda. É interessante. O Vortex do Kazuya. Só adicionou uma camada a mais na situação, visto que se você tiver a leitura do Steel Petal, você pode levantar e bloquear o ataque, o que te deixa vulnerável ao Vortex novamente, é claro. O que eles Que vêm merda. fazendo com os personagens é dar uma opção que conserta completamente a fraqueza do boneco, como fizeram com o Black Kite do Howrend. Eu já fiz um vídeo inteiro explicando, então só vou resumir o problema. A fraqueza do Howrend sempre foi lutar contra inimigos de longe, porque todos os movimentos dele de longe perdem para passo para a esquerda. E para consertar isso, os desenvolvedores de Tekken adicionaram mid, homing, hit engager, safe in block, de longa distância. Então agora o personagem não tem nenhuma fraqueza. E se você jogar contra um bom Hellrang que saiba disso, só mesmo sorte pra ganhar do cara. Não poderia acabar o segmento de gameplay sem falar da principal reclamação dos jogadores: o 50-50 de instância. Uma coisa que todo mundo odeia em jogos competitivos é sorte. Isso é algo que Sim, todo jogo RNG que é uma mira em merda. ser competitivo Qualquer jogo, aliás. tenta mitigar. E jogos de luta têm várias situações dependentes de sorte, ou de uma predição. No Tekken 8, existem diversas situações em que o inimigo te acerta um golpe que dá a ele uma grande vantagem e ele entra em uma instância. E você tem que adivinhar se o ataque do inimigo será defensável abaixado ou em pé. Ou seja, você tem 50% de chance de se defender. Daí o Merda. termo 50-50. O problema é que muitos desses No 50-50 caso do não te Rei dão nenhuma Hachi. vantagem por preditar certo o que o inimigo fez. Um grande exemplo disso é o Jaguar Sprint do King. Toda vez que o King tem uma vantagem de frame entre Jaguar e Sprint, eu só seguro pra trás e espero tomar. Porque a maioria das vezes, os jogadores de King irão escolher uma opção mid, que é completamente safe em block. Ou se eles escolherem algo que dê pra defender abaixando, o punimento é muito difícil. Ainda bem que os desenvolvedores de Tekken parecem estar ouvindo a comunidade nessa. E na nova boneca, Miarizu, o 50-50 dela é até um pouco justo. Se você acreditar que ela vai pelo low ou pelo mid safe em block, você consegue flutuar ela com um jab. O engraçado é que esse boneco saiu coincidindo com a saída do Harado, o que me faz pensar se era ele o cara por trás das decisões horríveis em favor da agressividade. Mesmo Que com isso? tudo isso dito, eu acho que algumas coisas que são faladas sobre Tekken 8 são bem injustas. Começando pela acusação que os desenvolvedores de Tekken estão fazendo as mulheres feias propositalmente, igual os jogos ocidentais. Eu vi algumas pessoas que não jogam Tekken falando, dizendo que as personagens femininas são exatamente como os personagens masculinos, com pouca ou nenhuma diferença das animações entre os dois. E sobre isso eu posso provar que não é verdade. Existem dois reversos no Tekken que são trancados atrás de qual sexo é o seu personagem. Certo. Esses movimentos são Headbutt Carnival e Beat Slap. Somente personagens masculinos, e a Reina, porque ela é uma Mishima, ativam a agarrada do Heihachi do Headbutt Carnival. Personagens femininos ele simplesmente não utiliza. Você tem que apertar 2 quando recebe a cabeçada, para que seu boneco cabeceie de volta e vice-versa. A versão feminina disso é o Beat Slap. Se a Ana Beat ou a Slap é foda, mano. utilizarem um slap, você consegue utilizar o Beat Slap como reverso ao apertar 2, assim que o tapa acerta em você e vice-versa. Onde você só consegue utilizar esse reverso caso você esteja com uma personagem feminina. Não é um bom reverso porque, se elas fizerem toda a string do slap, você vai tomar conta se tentar dar o Beat Slap. É só um pequeno fanservice. Quando a Ana lançou, eles acidentalmente tiraram a restrição de sexo. E você podia ver o quão gay os personagens masculinos pareciam fazendo Beat Slap. Porque a Deus. animação é uma animação feminina. Você também pode ver isso na instância da Jun, adotada pelo Jin, na luta final do modo história. Eu concordo que as personagens de Tekken Ô, poderiam louco. ser mais gostosas. Quanto mais gostosas, melhor. Mas não acho que os desenvolvedores estão fazendo elas feias propositalmente. Isso porque eles adicionaram uma feição que deixa os progressistas especificamente putos, que são as físicas nos peitos das mulheres. Isso incluindo na boneca mais nova, coisas que Street Fighter V retirou por causa de feminista que nunca jogou o jogo reclamando. Vai se fuder, mano. Porra, Capcom. Então sobre a acusação de Tekken estar seguindo os padrões ocidentais, acho que é mais paranoia que realidade. O que é uma paranoia completamente válida, visto que esses desgraçados estão realmente fazendo o possível para destruir os jogos e transformá-los em propaganda progressista. Sim. Faz sentido desconfiarem de tudo. Eu mesmo desconfio da declaração recente do Harada, que a Leon é uma personagem sem sexo específico para causar ambiguidade. Sendo Olha que que no Tag isso. 2, ela claramente era mulher. Bem irônico do personagem degenerado ser alemão, exatamente como um certo primeiro-ministro alemão havia avisado Calma, mano, calma, pelo amor de Deus. o que aconteceria. Porém, pra ser justo, ele comeu o cu do esquerdista aqui, dizendo que o personagem não é não binário. Eu também não concordo com a ideia que o jogo está visualmente pior, por ter muito efeito anime. Eu, como jogador de Street Fighter, gosto disso.
Prefiro bem mais do que os efeitos dos Tekkens passados, mas acho que tem algumas pessoas na comunidade de Tekken que preferiam que o jogo fosse mais pra uma linha Virtua Fighter, onde não se tem nenhum efeito especial e tudo é estritamente baseado em artes marciais reais, do que pra uma linha mais anime, como Street Fighter. Esse bagulho aí de tech demo, né? Que essas animações aí no fundo da sala de treinamento. Faz que os movimentos são muito fluidos e as skills do bagulho parecendo muito coreografado, doido. Eu concordo que alguns efeitos são um pouco demais, tipo os efeitos dos golpes do Cleave, que eu não consigo entender porra nenhuma que tá acontecendo na tela, apesar de todos os pontos negativos que falei. Eu honestamente não acho que Tekken 8 seja um jogo ruim. Em fato, acho que objetivamente é o melhor Tekken até agora. E eu não tô dizendo isso porque é o meu Tekken favorito. Meu Tekken favorito é o Tekken 4. Porém, Tekken 4 é infinitamente menos balanceado que Tekken 8. Você tem o Steve Fox com seus jabs de 8 frames, Jin com seu laser cannon que é um launcher imbloqueável. Que isso? Mesmo os Lulu é Tekkens garantido. favoritos da galera têm aspectos bem quebrados na gameplay. É praticamente Deus. impossível quebrar grab no Tekken 3, e qualquer combo vai quase sua vida toda. Sem contar com os Hell Sweeps que não estagnam em block. Tekken 5, que é o bode da galera, tem o mais fácil Demon God Fist em Electric, Eu tenho conhecido que jogar os jogos de luta, na moral. pelo que jogar. homem. Apesar de que você pode apertar para frente para quebrar o stun, não que fazer isso seja fácil, é claro. E também dizem que Obviamente. tem o mais fácil start de upper dos jogos de Tekken. Apesar de eu ainda não conseguir fazer no Tekken 5. As pessoas aumentam muito os pontos negativos dos jogos de lutas do momento, porque elas se importam com o jogo e querem que o próximo não cometa os mesmos erros. Coisa que eu Né? consigo Mortal Kombat 1. Mas a gente esquece, por causa que, né? Warner. entender completamente, pois eu também sou assim com o Street Fighter. Eu aumento demais meus problemas com o Street Fighter 6, porque Street Fighter é o meu jogo de luta. Então me incomoda bastante as novas mecânicas que eles colocaram. Só que eu sei que o jogo não é tão ruim, que não é o fim do mundo só porque eles escolheram colocar essas mecânicas horríveis. Eu tenho minhas discordâncias com o TMM. Concordo que ele é muito tendencioso às vezes, mas eu me sinto muito mal toda vez que eu vejo negro querendo dizer que o cara é um vendido, ou tentando zoar com a cara dele, só porque ele diz que Tekken 8 não é tão ruim assim. Porque, nesse caso, ele tá objetivamente certo. E eu tenho certeza que assim que lançar Tekken 9, e essas pessoas que reclamam de Tekken 8 e dizem que é o pior jogo do mundo, Vão e falar como que Tekken Tekken 7 era 9 é bem o pior melhor, jogo. irão dizer que Tekken 9 é o pior jogo do mundo e É como claro, é Tekken 8 sempre era assim, bem melhor cara. e mais Não adianta. balanceado. Eu sei porque eles falam isso sobre Tekken 7 e Tekken 8 agora. E Tekken 7 tem legítimos toques da morte que todo mundo reclamava na época. Doido. Que isso? Quem foi o diretor disso aqui, mano? Quem foi Sem o contar diretor que disso aqui? visualmente Tekken 7 é horrível, mesmo comparado com Tekken 4. Da mesma maneira que eles têm uma porrada de problemas com Tekken 8, eu facilmente conseguiria fazer uma lista parecida com qualquer outro Tekken. Irá o jogo melhorar agora que o Harada saiu do projeto? Acho que não. Não é nem pelo quesito Harada. Com ele ainda no projeto eu também acreditaria que Tekken 9 seria pior que o 8. É simplesmente pelo fato de que todo jogo novo de empresa grande parece vir pior. Em jogos de luta, eles Depois de 2020, todos os jogos pioraram. Isso é fato. Em algum nível. sempre querem fazer o jogo mais fácil para atrair casuais, o que tem um efeito oposto, e sempre aumentam na monetização. No pior dos casos, colocam porcaria de propaganda progressista para agradar os Estados Fascista. Unidos. Mas eu não sei, Street Fighter 6 não foi feito pela equipe original de Street Fighter, e é facilmente melhor que o 4 e o 5. Talvez com uma nova direção, Tekken 9 seja o melhor Tekken já feito. Não custa nada sonhar. Ao menos agora nós podemos nerfar o Feng, né? Sem mais privilégio por Pare de ser tão based, cara. Pelo amor de Deus. O maluco lançou based de Virato Gamer Aura. Meu Deus, mano. Eu lembro no lançamento todos os youtubers de jogos de luta falando que isso é excelente. Que isso era excelente. E o melhor Tekken. Passaram 2 anos e agora eu vejo ninguém falar dele positivamente. Esse jogo foi assassinado pela própria Namco. É sempre assim, mano. É sempre assim. Bandai não erra. Mas Bandai não erra mas erra todas. Exatamente. Reflito sobre uns vídeos do Brandon. Notificação menos de 1 minuto depois. Gag. Caralho, mano. Até num vídeo de Tekken. Tem pedrada. Tem pedrada. Nunca falha. Nunca falha. É isso aí, porra.